Então, nessa aula a gente vai aprender o conceito de notação científica. A notação científica é simplesmente uma forma diferente de representar os números reais, tá? Qual que é essa forma? Ela é uma forma específica nesse formato aqui. Então, os números, no geral, vão ser representados por um produto de 1A, tá? Que é um número entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10. Então a gente fala que é 10 elevado a k, onde k é o expoente, ele vai pertencer aos inteiros, tá? Então quais são as potências de 10 que vão aparecer aqui nessa multiplicação? São, por exemplo, essas daqui, né? Não somente essas, todas aquelas que têm um número inteiro como potência, mas essas são alguns exemplos. Então 10 elevado a 0 dá 1. Né? Então 1, por exemplo, poderia multiplicar aqui o A. 10 elevado à primeira dá 10. 10 ao quadrado dá 100. 10 ao cubo é 1000. E assim por diante. 10 a menos 1 agora, né? 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é 0,01. Tá? 10 a menos 3, 0,001 e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia ter, em notação científica, 5 vezes 10 ao quadrado, que seria a representação em notação científica do número 5 vezes 100, que é o número 500. Poderíamos ter também 1,3 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo aqui é a mesma coisa que 1000. 1,3 vezes 1000 é 1300. Então essa aqui é a forma de representar o 1300 em notação científica. Tá ok? Então sempre a gente vai ter um número entre 1 e 10 e uma potência de 10 com um expoente inteiro. Vamos ver agora alguns exemplos de formas de passar números normais para números na forma de notação científica, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser passar o 5 para a forma de notação científica, a regra para a gente fazer isso vai ser sempre analisar os números da esquerda para a direita, tá? A gente vai procurando o primeiro número com algarismo significativo dentro daquela cadeia de números. Então, por exemplo, aqui o próprio número 5 já é o primeiro número significativo. Então a gente tem aqui 5, né? E a vírgula viria depois dele. Então aqui, por exemplo, seria, se a gente fosse colocar uma vírgula, seria vírgula 0, tá? Como é vírgula 0, a gente não precisa colocar. Então quem que é a potência de 10 agora é que a gente precisa multiplicar o 5, né? Para chegar no 5 de novo. É o próprio 10 elevado a 0, que é o 1, né? Posso falar que 5 é igual a 5 vezes 1, que é 5 vezes 10 elevado a 0. Tá ok? 52 agora. Eu vou da esquerda para a direita, achei o primeiro número, vou escrever ele e vou colocar vírgula depois dele. Como eu tenho um número agora significativo à direita do 5, então eu vou escrever aqui 5,2. Tá? Eu preciso escrever na direita todas as casas, né, que representam números significativos aqui. Então, vezes, agora vamos lá, 5,2. Tem que ser multiplicado por quem para voltar para o 52? Então, se a vírgula está aqui, eu precisaria multiplicar o 5,2 por 10. Né? Se eu multiplicar por 10, eu tenho um zero aqui, significa que a vírgula andaria uma casa para a direita. E eu voltaria para o 52. Então, eu vou reescrever agora o 52 como 5,2 vezes 10, que é a mesma coisa que 5,2 vezes 10 elevado à primeira. Tá? Então, passei o 52 para a notação científica. Agora esse exemplo, 500, 1.300. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou escrever da esquerda para a direita aqui, achei o primeiro número, coloco ele e a vírgula depois dele. Então 5, vírgula. Vou escrever todos os algarismos agora até o último algarismo significativo, que não seja 0, né? Então tenho aqui um 0, 2 e aí o algarismo 3. Então 0, 0, 3... Tá? E o que está à direita do 3 são zeros. Então, se eu escrevesse aqui, não faria diferença nenhuma. Então, eu posso omitir eles. Agora, 5,003 vezes 10 elevado a quanto? Para eu transformar 5,003 em 500.300, né? Eu teria que fazer a vírgula andar, vamos partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? Então, isso aqui vai ser 5,003 vezes 10 à quinta.
tá? Na forma de notação científica. 50 milhões aqui agora. Então, vou escrever de novo 5, vírgula. À direita eu teria só zeros, né? Então, aqui, na verdade, eu não preciso nem escrever essa vírgula. Eu posso deixar só o 5. Vezes 10, elevado a quanto agora para fazer o 5 virar 50 milhões? Então, se a vírgula está aqui, preciso fazer ela andar até o final. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Seriam 7 casas. Então, os 50 milhões vai ser 5 vezes 10, a sétima. Tá ok? O número decimal agora, 1,3. Vou pegar da esquerda para a direita. O primeiro algarismo que aparecer é o que eu vou escrever, né? Como meu algarismo significativo desse lado. Então, eu teria aqui 1, vírgula. Aqui eu tenho só o 3, então vou deixar ele aqui. Vezes 10, elevado a quanto? Se eu quero transformar 1,3 em 1,3, não preciso alterar nada o número, né? Então, na verdade, eu quero multiplicar aqui por 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Então, vai ser justamente esse o formato desse número na notação científica. Menos 25.800. Vou escrever agora, né? Eu tenho um sinal negativo, não importa. Vou escrever aqui, menos 2,5... 8, né? Que são os algarismos significativos aqui depois da vírgula, vezes 10, elevado a quanto agora para fazer esse número voltar a ser 25.800? Então, a vírgula está aqui, né? Nessa casa, eu teria que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu teria que multiplicar aí por 10 a quarta, para fazer ele voltar a ser o número normal. 15.200,9. Mesma regra, vou da esquerda para a direita, cheguei aqui no primeiro número significativo, escrevo ele com a vírgula depois dele. Vírgula está aqui. Para fazer o... vamos primeiro completar os números, né? Vou ter que escrever agora todas as casas, porque eu tenho um 9 aqui no final. Então, vou escrever todas essas casas aqui depois da vírgula. 5, 2, 0, 0, 9. Se a vírgula está aqui, ela precisa andar 1, 2, 3, 4 casas para chegar no número original. Então, eu teria que multiplicar isso aqui por 10 a quarta. Tá ok? Então, agora a gente vai para os seguintes exemplos. Vamos lá, transformar 0,35 na notação científica. Então, para fazer isso, a gente vai seguir a mesma regra anterior. Eu vou começar da esquerda e procurar o primeiro número significativo, né, que não seja um 0. Então, varrendo aqui, a gente chegaria no 3 nesse caso. Então, vou escrever aqui 3, colocar a vírgula depois dele e copiar o resto dos números que sejam significativos. Então, aqui nesse caso é só o 5. Aí eu vou multiplicar isso por 10. E agora, eu quero transformar 3,5 em 0,35. Né? Para fazer isso, eu preciso passar a vírgula aqui. No caso do 3,5 está aqui, ó, eu preciso passar ela uma casa para a esquerda. Né? Então, antes eu estava passando as casas para a direita nos exemplos anteriores. Né? Agora eu quero passar a casa para a esquerda. Então, eu vou ter que passar, nesse caso, uma casa só. Então, aqui vai ser 10 elevado a menos 1, que é o número de casas que eu vou ter que passar para a esquerda, a vírgula. Tá? 0,004. Mesmo procedimento. Vou varrendo o número aqui. Cheguei no primeiro algarismo significativo. Então, 4, vírgula. Não tenho ninguém à direita dele, então posso omitir a vírgula. Vou multiplicar isso por 10. E agora eu quero transformar o 4, né, a vírgula está aqui, no 0,004. Então, eu teria que fazer a vírgula andar 1, 2, 3 casas. Então, aqui vai ser 10 a menos 3. Tá ok? Isso aqui é o 0,004 na notação científica. 0,00501. Vou varrendo o número da esquerda para a direita, cheguei no 5, copio aqui, coloco a vírgula e copio os números que sejam significativos. Né? Nesse caso, eu tenho que copiar até esse 1. Multiplico por 10 e agora eu quero voltar o 5,01 para o 0,0015,1. Né? Então, a vírgula que está aqui no 5,01 teria que andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, aqui seria 10 elevado a menos 3 também. E agora, nesse exemplo aqui, tenho esse número grande, vou varrendo o número, chego aqui no 7. Então, 7, né? Como eu não tenho ninguém à direita dele, posso omitir a vírgula.
vezes 10 elevado, agora vamos lá. Estou com 7, a vírgula está aqui. Preciso voltar para esse número. Então, a vírgula tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, nesse caso, eu teria 7 vezes 10 a menos 7. Tá? E aqui a gente já vê a utilidade da notação científica. Ela é justamente útil para representar números muito pequenos ou muito grandes de uma forma mais compacta. Então, por exemplo, esse número desse tamanho aqui é representado como um produto de 7 vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é essa regra de passar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Se eu escrevi o número aqui e preciso passar a vírgula para a esquerda, o expoente vai ficar negativo. Se a vírgula tiver que andar para a direita para eu voltar para o número original, o expoente fica positivo.